Desde os tempos antigos, a figura do lobisomem tem sido uma das mais assustadoras e fascinantes lendas do folclore mundial. A transformação de um ser humano em uma criatura, metade homem, metade lobo, é atribuída à licantropia, uma maldição que, segundo as crenças populares, acomete aqueles que, por azar ou destino, foram marcados para carregar esse fardo. Uma das formas mais conhecidas dessa maldição é a que recai sobre o sétimo filho de uma sequência ininterrupta de filhas mulheres. Dizem que, sem o devido cuidado, esse sétimo filho está destinado a se transformar em lobisomem, especialmente durante as noites de lua cheia. A maldição torna-se ainda mais poderosa se a criança não for batizada ou se o ritual for realizado de maneira inadequada. Por séculos, essa crença tem moldado o comportamento de famílias que, por medo, buscam proteções através de rituais e superstições. Mesmo nos dias de hoje, há quem acredite e repasse essas histórias como forma de manter viva uma parte sombria e enigmática de nossa cultura. Mas essas lendas não se limitam a regiões distantes ou esquecidas. Em Três Lagoas, uma cidade aparentemente tranquila, os relatos de lobisomem que assombrou a comunidade na década de 90 continuam a intrigar os moradores e a despertar curiosidade. Quando eu abri a janela, que eu olhei só pelo canto, estava aquele monstro no meu portão. Eu falei, meu Jesus do céu, que bicho será esse? Só pode ser uma assombração, uma coisa de outro mundo. Bem-vindos ao canal Além do Nevoeiro. Em Três Lagoas, uma pequena cidade do Mato Grosso do Sul, histórias de lobisomens têm circulado por gerações, alimentando o medo e a curiosidade dos moradores. Embora alguns considerem essas histórias apenas folclore, muitos acreditam que há algo mais sinistro por trás desses relatos. Diogo Marques, um mecânico de 36 anos, é um dos que não duvidam da existência do lobisomem. Ele cresceu ouvindo sua avó, agora falecida, contar histórias de ataques do lobisomem em noites de quaresma, especialmente durante as madrugadas, quando a escuridão amplifica os medos mais profundos. Esses relatos não se limitam a conversas familiares. O assunto causou tanto alvoroço entre os moradores que chegou a ser destaque na mídia, até mesmo em rede nacional. Um dos relatos mais impressionantes vem de um ex-jogador de futebol que teve uma experiência que desafiou sua compreensão da realidade. Em uma noite escura e silenciosa no bairro Vila Raro, o homem se viu diante de uma cena que até hoje o assombra. Ele descreveu ter ouvido um rosnado profundo e ameaçador vindo do mato, um som que imediatamente gelou seu sangue. Quando se virou para olhar, viu um vulto de aproximadamente 1,5 metros com uma corcunda peculiar de costas para ele. O vulto se virou lentamente, revelando olhos vermelhos brilhantes que se destacavam na escuridão. O medo tomou conta dele, que em um ato de desespero atirou um tijolo na criatura e fugiu. Observando pela retaguarda, ele pôde ver que a criatura o seguia saltando como um coelho. Quando ele alcançou uma rua iluminada, o vulto parou e foi cercado por cachorros, dando uma pausa momentânea à perseguição. O ex-jogador insistiu que não estava buscando atenção e não precisava que ninguém acreditasse em sua história.
Além do bairro Vila Raro, o suposto lobisomem teria se deslocado para outros bairros de Três Lagoas. Relatos semelhantes surgiram no Parque São Carlos e em várias áreas vizinhas, como Vila Piloto, Vila Alegre e o bairro Paranapongá. A criatura parecia seguir um padrão de ataque, movendo-se de um bairro para outro, deixando um rastro de pânico e desconforto por onde passava. Em uma das noites mais inquietantes, uma moradora da Vila Raro afirmou ter visto o lobisomem em seu quintal, onde o bicho teria atacado galinhas e porcas. Na calada da noite, Dona Iracema encontrou-se imersa em um terror indescritível. O barulho de cachorros agitados a fez pensar que era apenas uma briga comum, levando-a a permanecer dentro de casa. No entanto, quando decidiu abrir a janela e espiar, o que a viu deixou paralisada de medo. Lá estava uma criatura monstruosa encostada em seu portão. A criatura parecia estar em uma posição estranha, com uma parte do corpo visivelmente abaixo do portão, como se estivesse tentando se levantar. O pânico tomou conta de Dona Iracema, que se perguntava se aquilo era uma assombração ou algo de outro mundo. A aparência da criatura era perturbadora. Segundo ela, sua aparência era de um híbrido grotesco entre um porco e um urso, mas sem rabo, com patas desproporcionalmente grandes. O tipo de porco, o tipo de urso, eu sei que era horrível. Ele não tinha rabo, não. Ele era total. E a pata dele era bem enorme. Ela ficou em silêncio, aterrorizada, sem saber se deveria gritar ou não. O medo de que a criatura pudesse invadir sua casa e atacá-la era paralisante. Ela descreveu a visão como horrível e indescritível. Ela não conseguia entender direito o que estava diante dela. Quando seu marido chegou por volta das 4 da manhã e viu o portão danificado, Dona Iracema lhe contou sobre o que havia visto. Inicialmente, ele reagiu com ceticismo, achando que poderia ser uma pessoa embriagada. Mesmo assim, a ideia de que algo tão estranho poderia ter acontecido perturbou ambos profundamente, deixando um rastro de inquietação que persistiu por muito tempo. A inquietação em Três Lagoas aumentou com os contínuos avistamentos do lobisomem. A situação era tão crítica que levou a polícia a organizar uma caçada para capturar a criatura e restaurar a ordem pública. Durante a busca, pegadas estranhas foram encontradas e até pelos do suposto lobisomem foram recolhidos e enviados para exames. No entanto, o laudo nunca foi divulgado, deixando um mistério em aberto que só alimentou mais o temor. A última aparição do lobisomem foi em uma casa simples na Vila Alegre, onde um casal com um recém-nascido ouviu barulhos intensos e viu uma criatura removendo telhas do telhado antes de ser interrompida pelos gritos da família. A crença local intensificou-se, acreditando que o lobisomem estava à procura de crianças não batizadas. A população mobilizou-se para caçar o lobisomem e proteger suas casas, deixando uma marca profunda na comunidade e alimentando um ciclo de medo e desespero. A caçada ao lobisomem, os relatos de tentativas de invasão e os vestígios enigmáticos deixaram a comunidade em um estado de constante alerta, alimentando uma lenda que parecia ganhar vida própria. No entanto, a verdadeira natureza desses eventos continua a ser um enigma.
Seria tudo uma construção da mente coletiva ou há uma verdade mais obscura escondida por trás das histórias? Se o mistério e o sobrenatural são assuntos que você aprecia, não se esqueça de curtir o vídeo e considere se inscrever no canal. Até a próxima!